Eu gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez. Tem o pessoal ali que estava no retiro, né? É da Assembleia de Deus de Caxias. Todos aqui, né? Ele não? Assembleia de Deus Vitória em Cristo? Pastor Silas Malafaia? Ali da Penha? Amém. Seja bem-vindo. A irmã é da Assembleia de Deus de Caxias, né? Que estava lá no retiro. Junto com... Mais alguém que está visitando pela primeira vez? Temos 3 mãos, 4 mãos. Cá. Natália também? Natália também está visitando? Não, Natália não é visitante. Amém? Sejam bem-vindos, vocês que estão visitando pela primeira vez. Queria que os nossos jovens se levantassem, cumprimentassem ali os nossos irmãos ali, dando um bem-vindo, um abraço. Né? A Vanessa vai soltar o funk aí do cristão. Solta o funk aí do cristão. Não, é brincadeira, não tem não. Não tem não. Aleluia. Ô, Natália, é convidada sua as 3? Todas? Todas? Ah, é o seu aniversário, então vamos orar por você. Ela já pertence a alguma igreja ou já pertence a alguma igreja, não? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui todo primeiro sábado de cada mês no nosso culto, amém? Todo primeiro sábado de cada mês, vocês estão convidados. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são muito importantes para nós. Amém? Então vou convidar a Natália para vir aqui para a gente... Quantos querem orar pela Natália? Amém? Vamos ficar de pé e estender a mão aqui para a Natália, em nome de Jesus. Quantos anos? 13 anos, ó. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida da Natália, Senhor. Obrigado por esse espírito voluntário que o Senhor deu a ela, Senhor, de ter convidado os mais jovens para estar aqui, Senhor, te louvando, te adorando, ouvindo a Tua palavra. Pai, toma a vida dela, Pai. Que ela seja, Senhor, tremendamente usada por Ti nesse tempo, Pai. Que ela possa entender, Senhor, essa mensagem, Senhor, que ela, Senhor, é a Tua boca, que ela é, Senhor, o Teu instrumento para ser usado para tantos jovens, Senhor, que estão precisando, Pai. Toma a vida dela, renova as forças dela, abençoa a saúde dela, Pai, e toda a sua família, Senhor. Nós profetizamos toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém? Valeu, Natália. Uhul! Amém? Nós vamos tirar as ofertas agora em nome de Jesus, para a gente estar passando para a palavra de Deus. Está ouvindo a palavra de Deus? Quem vai distribuir os envelopes? Cadê a Vitória? Vitória, vai distribuir os envelopes? Elas já estão distribuindo ali. Obrigado. Vamos ofertar agora a casa de Deus, plantar uma semente, semear uma semente no reino de Deus. Quantos trouxeram a oferta aí para semear na obra de Deus? Ninguém? Trouxeram só as vidas, né? Vocês entenderam bem a mensagem, né? O sacrifício é a nossa vida, né? Amém? Mais alguém quer envelope? Precisa de envelope? Não? Amém? Vamos ficar de pé para orar pelas ofertas? Se você não tem alguma oferta, vamos orar também para que Deus abençoe, para que no próximo culto você traga sua semente. Amém? Queria pedir para nossa irmã
mãe da Isabel, que eu esqueci o nome dela. Marta, pode receber as ofertas do pessoal aqui? Ih, eu estou pegando mal do pastor, misericórdia. É só chegar nesse púlpito aqui, né? Amém? Vamos levantar o envelope. Quem colocou sua oferta, quem não tem, coloca a mão no coração e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Senhor, nós queremos te ofertar nessa noite, não só nossas vidas, mas também, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, o fruto do nosso trabalho. Pai, abençoa cada um que está ofertando a tua casa, que o Senhor possa multiplicar essa semente. Aquele que não tem, Senhor, que não pôde ofertar, que o Senhor possa estar, Senhor, dando condições para estar ofertando no próximo culto, Senhor, abençoando a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Pode trazer aqui em nome de Jesus. Amém. Eu quero avisar para os jovens e adolescentes, enquanto ele está pegando as ofertas aqui, que nós vamos mandar fazer umas camisas em breve. Nós vamos estar fazendo umas camisas. Nós estamos fazendo... Aqui, ó, Marta. Estamos fazendo um orçamento aí. O Henrique está fazendo um orçamento aí, 2 camisas. E... Obrigado. Que o Henrique falou para mim que os adolescentes são meio duros, né? Que não tem dinheiro. Eu falei assim, poxa, então já pode começar... É verdade, Natália? Que os adolescentes são tudo duro? Ninguém trabalha? Então você já pode começar a juntar o dinheiro. Já vou avisar agora, que é para todo dia, né? Aquele dinheiro da merenda, né? Lá do biscoito, do R$2, R$1, já começa a juntar. Que até o final desse mês de maio nós vamos estar anunciando aí, tá? As camisas que nós vamos fazer. Amém? Eu vou estar passando aqui a palavra então para o Cláudio, para o nosso ministro de música, que ele vai estar ministrando aqui a palavra para nós nessa noite. Falei para ele que a gente ia explorar bastante ele hoje aqui, que além dele estar ministrando os louvores, ainda vai trazer a palavra também. Mas eu creio que vai ser bênção para todos nós, em nome de Jesus. Gente, eu sou jovem também, tá? Eu tomo muito hormônio. Tomo tanto hormônio que até caiu os cabelos da cabeça. Olha, eu vou pedir um favor para vocês que estão aí atrás. Vocês não vão se constranger, não, de chegar um pouquinho mais para frente? Porque já se tratando de um culto mais informal, a minha vontade era estar aí embaixo com vocês. Ela está aí no meio de vocês. Mas para não quebrar muito a liturgia, vou pedir para... Eu gosto de estar olhando. Eu não sei se é síndrome de garoto problema na época da escola, né? Na época eu também, quando eu sentava lá atrás, eu já pensava logo em querer fazer bagunça. Eu já penso logo nessa situação, né? Eu já boto para frente, igual professor. Vamos sentar aqui na frente. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Para mim, eu vou dizer pessoalmente que é um desafio pregar para jovens, para adolescentes, porque eu acho que eu tenho uma forma muito coloquial para falar, sou muito prolixo. Eu estou pedindo graça a Deus para que o que venha falar, eu fale realmente pelo Espírito e isso chegue de uma forma entendível, vamos dizer assim, aí no coração de vocês. Apesar, estou vendo aí uma opção de burro velho igual eu, né? Um monte de burro velho, eu tô me sentindo melhor, mas de qualquer maneira eu não posso perder o foco. A palavra são para eles, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem então a Bíblia na Epístola aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 5. Sei que tem muita gente aí que de repente não está mais aguentando me ver. É culto do Zed, é culto de quarta-feira, é culto de adolescente, mas eu peço um pouquinho de paciência aos irmãos. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Todos comigo, vamos lá? Gente,
palavra de Deus diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pai, me ajuda, Senhor, na ministração da Tua palavra. Como disse, mais do que nunca, meu Deus, eu dependo de Ti. Que essa palavra, Senhor, venha ser recebida com fé por aqueles que ouvem, meu Pai. Porque eu sei que a semente é boa, mas a terra é o Senhor que conhece. Então, Senhor, em nome de Jesus, que todo impedimento, toda barreira, nesse momento, seja posto por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu dei o título dessa mensagem da seguinte forma. Eu perguntei para o meu filho mais velho, como é que a gente chama... Na minha época, a gente chamava o cara que era meio... vamos dizer assim, o cara meio bola fora, né? O cara que às vezes dava muito vacilo, a gente chamava de mané. Aí eu perguntei para o meu filho mais velho, como é que vocês estão chamando esse pessoal hoje? Vocês chamam de mané? Então, não, pai, a gente às vezes chama de vacilão. É isso mesmo? Vocês conhecem esse termo? Vacilão? Aquele cara que comete vacilo, que só tá, né, só derrapa, só fracasso. Aí eu botei o seguinte título: crente vacilão ou discípulo de Cristo? O que eu quero ser? Crente vacilão ou discípulo de Cristo? O que eu quero ser? Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho visto, de uns tempos para cá, eu vou fazer 9 anos de convertido, e eu posso dizer que eu conheço o Evangelho já desde que eu nasci, porque meus pais eram evangélicos, mas eu só vinha me converter realmente depois de uma certa idade. E o que eu tenho visto desses tempos para cá é uma certa banalização do que fala a respeito do próprio Evangelho de Cristo. Eu acho que as pessoas, elas extrapolam um pouco o limite do entretenimento, da diversão e daquilo que deve ser dito com verdade, aquilo que deve ser dito com temor, com veracidade. Eu vejo muitos movimentos do tipo festas gospel, shows gospel. A gente está cheio aí de artista gospel. Eu vou ser sincero para vocês, às vezes eu vejo o Fernandinho, eu gosto muito do Fernandinho. Você deve ter percebido isso.
Mas não porque ele é o Fernandinho, porque ele é um homem de Deus. Como eu gosto também de Daniel Souza, como eu gosto de uma pá de gente aí, ministros de louvores, que eu acho que são homens usados por Deus. Mas eu vou ser sincero para vocês, às vezes quando eu vou em certos lugares que esses homens de Deus estão tocando, eu tenho certa dúvida, quando às vezes os jovens se aproximam do palco ou do altar para poder dançar, pular, eu fico pensando se essas pessoas realmente estão pulando conscientes para Cristo, ou se estão fazendo aquele barulho todo em volta de uma celebridade, de um artista. Eu fico indagando isso. Porque às vezes eu fico observando, eu vejo essas coisas. Será que se de repente o Fernandinho estivesse aqui hoje, ou o Thales Roberto, será que de repente essa igreja não estaria lotada de gente? Óbvio. Se a gente botar uma placa ali fora, uma faixa, né? Thales Roberto no culto da juventude da Nova Vida Ágape. Meu Deus do céu. Epa. Tinha que dar senha ali para o pessoal poder entrar e sentar. Não tinha lugar para poder sentar. Aí eu fico me indagando a respeito dessas coisas. Será que o pessoal vem por causa da palavra, por causa de, realmente porque sabe que precisa ser confrontado por ela, receber algo de bom, algo novo, ou se vem por causa do cara que está pregando, ou do cara que está tocando, do servo de Deus, do vaso de Deus? Eu não estou questionando aqui se esses homens são homens de Deus ou não. Eu creio que são. Mas o fato é que se as pessoas vêm ouvir, elas vêm realmente ouvir a voz do homem ou a voz de Deus? E eu me preocupo muito, sabe por quê? Porque eu sei que essa geração que eu vivo, essa geração aí de mais de 30, 40 anos, é a geração que está fazendo esse país acontecer hoje. É uma geração que já está perdida. Infelizmente, é o que eu sinto no meu coração. Eu não estou dizendo que isso é uma revelação de Deus. Eu estou dizendo que é aquilo que eu percebo, aquilo que eu vejo. O fruto dessa geração ao qual eu pertenço, e aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou também me colocando nessa posição, eu acho que é uma geração que não tem mais o que ser trabalhada. E a minha preocupação é com essa geração que está a por vir. Vocês, de 15, 16 anos, que ainda não completaram essa maioridade. Porque vocês veem essa movimentação toda, e o que passa no coração de vocês? Como é que vocês recebem isso? Será que vocês acham realmente que isso que está sendo vivido hoje se chama Evangelho de Cristo? Será que o que vocês pensam que isso que está sendo feito é algo normal? É algo que a palavra ela dá amparo? Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não estou aqui para criticar quem faça isso. Mas eu acho que deve ser, a gente tem que separar o joio do trigo. Eu acho que a igreja é uma instituição divina. Gente, preste atenção no que eu estou dizendo. A igreja é uma instituição divina, criada por Deus antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, antes da terra ser a terra, antes de existir os céus, antes de existir os mares, Deus, na sua onisciência, na sua soberania, já havia criado a igreja. Ele já tinha a igreja no coração. Ele não criou a igreja para isso que a gente está vivendo. Ele não criou a igreja para esse fim. Pessoas se convertem e eu fico também pensando, será que essa pessoa realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo? Será que ela foi tocada por Jesus, como aquele cego foi tocado por ele? E voltou a enxergar? Ou se tudo que está sendo feito é tudo uma mobilização emocional, sentimental, onde tem muito choro, onde tem muito grito, onde tem muito berro, mas pouco arrependimento. E eu fico preocupado com vocês.
que veem essas coisas e tomam isso como, de repente, uma verdade absoluta. Eu vi gente dizendo aí esses dias, vamos lá, vamos para a marcha para Jesus, vai ser uma bênção e tal. Eu creio que vai. Mas depende com que espírito que você vá. É para promover o nome de Jesus? Ou para ficar lá? Pulando. Sarucuteando, como diz o meu pai. Igual um macaco de auditório, igual uma pessoa que só está ali imitando gestos. Aí me veio essa palavra no coração. Eu vou perguntar de novo, o que você quer ser? Um crente vacilão? Um crente frio? Ou pior, um crente morno? Que não é nem frio nem quente? Ou você quer ser realmente um discípulo de Cristo? Será que você pode responder isso para você mesmo? Porque se você quer continuar sendo crente, eu vou dizer para você, continua fazendo isso que a gente estava falando aqui. Vai aos cultos no dia de domingo, vai aos cultos às vezes no meio de semana, assiste uma boa palavra, vai para casa, come uma pizza com a sua esposa, com a sua mãe, com seu pai. De vez em quando, vai num showzinho do Thales Roberto, vai num showzinho do Fernandinho. Nada contra. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Se isso não mudar na sua vida, se você não vê realmente as coisas como elas devem ser vistas através dos olhos de Deus, você vai ser um crente morno. Você não tem, não digo a capacidade, porque nós não somos capazes disso, mas você não almeja realmente ser aquilo que eu falei ali no momento da ministração, ser um ser à imagem e semelhança de Deus. Porque se há um propósito nessa terra, se estamos aqui, se há um propósito uníssono, um propósito único entre a igreja, esse propósito é de sermos semelhantes a Jesus. Você pode errar em tudo na sua vida. Tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você quer alcançar, os seus sonhos, tudo isso pode cair em ruínas, como castelo de cartas. Mas se tem uma coisa que você tem que permanecer, perseverar, é nessa verdade. É saber que você tem que ser uma pessoa semelhante a Jesus. Você veio a esse mundo porque Jesus é a referência. Ele é o referencial. Existem homens e mais homens aqui, personagens da Bíblia, homens que são homens de Deus, que eu vou dizer para vocês, eu não chego aos pés deles, mas eu não tomo essas vidas como referência absoluta para mim, porque apesar de tudo, eles ainda são homens, são falíveis, são pessoas que caem em erros. Agora Jesus não. É Ele que tem que ser o meu espelho, é Ele que tem que ser o meu reflexo. Eu tenho que refletir a imagem dele. Eu tenho que refletir a glória dele. Eu tenho que ser um cristão. Você sabe o que significa cristão? Esse termo ele foi criado na Antioquia, na igreja primitiva. Cristão significa pequenos cristos. Você tem esse desejo de ser um pequeno Cristo? Alguém que faça a diferença nessa terra. Alguém que, como a gente acabou de ler aqui, um luzeiro para o mundo, um luzeiro para as nações, uma luz que ofusca as trevas. Então a gente tem que realmente ter consciência de que a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa... Eu lembro daquela passagem em que Jesus encontra com Pedro. Pedro estava lavando ali as redes dele. Né? Tinham acabado de pescar uma noite inteira e não conseguiram pescar nada, conseguiram nada, e Jesus fala, olha só,
Vai para o profundo do mar. Vai lá para o fundo. Não fica aqui no raso, não. Pega o seu barco, mesmo que ele seja pequeno, e vai mais adiante. Você quer ser um crente que realmente tenha profundidade? Porque é lá no fundo que você vai conseguir alcançar os peixes. É lá no fundo que você vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem verdadeiramente preparado para a tua vida. Porque se você só ficar ali na orla da praia, você não vai conseguir nada. A única coisa é ser um crente morno. É ser um crente vacilão. Nesse texto que eu acabei de ler aqui, eu encontro 3 aspectos, 3 características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Daquilo que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que viver na sua vida. Ele tem que exercitar na sua vida. Foi o que Deus revelou aqui através da palavra dele. Eu sei que existem outras mais características. Não se limita só a isso. Mas eu percebo que são características básicas. Para você que está começando agora, para você que está começando os primeiros passos. Por isso eu vou pedir aos pais, aos mais velhos, que tenham um pouco de paciência. Se de repente vocês já ouviram alguma coisa, que vocês já saibam. Mas de repente o filho de vocês desconhece. E eu estou aqui também para ensinar um pouquinho do que eu tenho aprendido. Agora, se você também mais velho quer ouvir, de repente vai acrescentar na tua vida, então espero que você tenha ouvidos para ouvir, como diz o nosso mestre. Tá? Então, eu queria que a gente lesse agora o versículo 12 desse mesmo capítulo 2, que diz assim, olha: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Aí olha só o que Paulo declara aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. Um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, ele tem que ser salvo. Falei para vocês que eu poderia dizer alguma coisa que vocês já tinham ouvido. Parece óbvio o que eu estou dizendo. Mas é a pura e mais simples verdade. Um discípulo de Cristo, ele tem que ser salvo. Eu vou perguntar para uns jovens aqui. Vamos fazer uma escola bíblica dominical. Vitória, você mesmo. Você que é filha do pastor. Estou brincando, filha. Se você não quiser responder, fica à vontade. O que é salvação? Não sabe responder. Tem algum jovem entre nós que saiba responder o que é salvação? É o quê? Vida eterna. Tá. Gera vida eterna. A salvação, ela gera a vida eterna. Mas eu queria uma definição do que é salvação. Você sabe onde é que você vai encontrar isso? Abre aí, volta um pouquinho, Efésios capítulo 2, versículo 8. Marca aí que a gente vai voltar para Filipenses. Efésios 2, versículo 8. Como é que está escrito aí? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é o quê? Então o que é a salvação? É um dom de Deus. É um presente. É um presente que Deus dá a nós, que recebemos por fé. O que é fé? Fé é tudo aquilo que a gente não vê, mas é o que a gente espera que vai acontecer um dia. É tudo aquilo que a gente tem uma convicção no fundo do nosso espírito,
mas que a gente sabe que aquilo vai acontecer, vai se confirmar. Nós somos salvos pela fé. E a fé é um dom. Dom é um presente. Esse presente foi dado ao mundo todo. Através de quem? Através de Jesus. Gente, eu estou falando aqui coisas básicas para vocês. Eu estou vendo gente que está assim. Através de Jesus Cristo. O que que fala lá em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é gerada pela salvação. Nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Mas a salvação também gera em nós um outro fenômeno. Quando a gente recebe a palavra de salvação, algo dentro de nós acontece. E a Bíblia chama de conversão. Existe um outro termo também, que Jesus ele faz uma alegoria e chama de novo nascimento. Lembra? Quem já leu aquela passagem que Nicodemos, o fariseu, ele sai no meio da noite para ninguém ver ele, procura Jesus para conversar a respeito das coisas que o mestre já havia pregado, já havia declarado. E Jesus diz para Nicodemos da seguinte forma: Nicodemos, se em verdade você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus já existe entre nós. Ele está aqui. Só que a gente só pode ver esse reino através dos olhos da fé se realmente nós tivermos nascido de novo. Conversão, mudança de mente e de coração. Você sabe o que sugere isso? É você realmente reconhecer que tudo que você fez na vida, até aquele momento do seu novo nascimento, tudo aquilo não valeu de nada. Tudo que você viveu, tudo que você fez, foi pura vaidade, foi puro orgulho, foi pura soberba. Até as obras boas que você fez, as coisas boas que você fez, de nada valeram. De nada valeram. Aí você chega àquele ponto que você recebe a palavra de salvação, você reconhece a Jesus realmente como seu Senhor e Salvador, e você declara isso, uma declaração de fé, e tudo muda na sua vida. Eu vou fazer aqui uma alegoria do que é mais ou menos alguém que passa pelo novo nascimento. Imagina uma pessoa que dorme. Ou então, vou fazer uma alegoria melhor. Imagina uma pessoa que vive numa escuridão tremenda. Tremenda. Nasceu nessa escuridão, viveu anos e anos e anos na sua vida nessa escuridão. Um quarto fechado. Agora imagina que de repente alguém abre a porta desse quarto, pega você pela mão e te traz para um lugar onde só há luz. E você consegue enxergar agora as coisas que estão à sua volta. Imagina a alegria dessa pessoa. Imagina o regozijo, a alegria, a satisfação dessa pessoa, poder começar a ver tudo direitinho, as árvores, as casas, as pessoas. Esse é um novo nascimento. Se eu posso fazer algum tipo de alegoria, se Deus me permite fazer isso, eu uso essa figura de linguagem para que vocês entendam. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: a vida dessa pessoa
permanecerá a mesma depois que ele começa a enxergar tudo? Imagina um cego. Há textos e textos aqui de Jesus curando o cego. Há o cego de Jericó, que estava sentado à beira do caminho. Jesus chama aquele homem, toca nos olhos dele e ele começa a enxergar. Aquele homem vivia em profunda miséria, tristeza, angústia, porque ele não conseguia ver. E a partir do momento que Jesus toca nos olhos dele, ele consegue enxergar, contemplar o que está à sua volta. Agora imagina o coração de uma pessoa que é tocada por Cristo. Imagina um bebê nascendo, sendo colocado a primeira vez para fora no mundo. É a mesma sensação. É o mesmo sentimento. Sem tirar nem pôr. Eu digo por mim. Quando eu fui tocado pela primeira vez por Jesus, eu já estava na igreja. Eu já tinha sido batizado. Mas eu ainda não tinha nascido de novo. E eu sei que tem muitos jovens aqui que ainda não experimentaram a alegria do novo nascimento. Sabe por que eu sei? Por causa dos frutos. Daquilo que vocês falam. Daquilo que vocês fazem. Certas coisas que não deveriam mais acontecer na vida de vocês, ainda continuam acontecendo. Aí eu me pergunto, será que essa pessoa realmente é nascida de novo? Será que ela já teve aquele encontro verdadeiro com Jesus? Aquilo que, sabe, mexe com a base da gente. Mexe com tudo. É impossível uma pessoa ser tocada por Jesus e permanecer da mesma forma, gente. Você sabe o que está acontecendo nos nossos dias de hoje? As pessoas querem inventar um novo nascimento. Ela quer chegar para aquela pessoa que está entrando hoje na igreja e quer que ela coloque uma roupa toda fechadinha. O pastor ou a direção da igreja quer que aquela pessoa comece a falar todos aqueles verbetes evangeliqueis. Sabe, aquela coisa bem superficial, mas não tem na sua essência, no seu interior, essa pessoa não mudou ainda. Ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Imagina se eu pegar um macaco e botar um macaco aqui em cima desse altar. Eu boto uma roupa no macaco. Eu tiro a banana da mão do macaco e boto um prato de comida para ele comer. Eu ensino esse macaco a parar de andar com as 4 patas e andar com os 2 pés. Até ensino o macaco a falar. É por aí mesmo. Esse macaco, ele é um homem? Mesmo esse macaco comendo comida de gente, mesmo esse macaco vestindo roupa de gente, mesmo esse macaco vivendo na casa de gente, dormindo na cama de gente, ele ainda é macaco. Sabe o que vai acontecer com esse bicho? Ele vai ficar ali 1 hora, 2 horinhas, no máximo, fazendo aquilo que eu ensinei. Mas vai chegar uma hora que ele vai largar aquela roupa, vai jogar o prato para o alto, vai pegar a banana dele e vai voltar lá para a floresta. Porque é a essência dele. E é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, gente. Eu estou falando dessa maneira para vocês entenderem que é o que está acontecendo. A gente chega, um irmão chega a primeira vez na igreja, a gente está botando uma roupa de crente nele, manda um homem falar varão, varoa, glória a Deus, pula para Jesus, meu irmão. Aí o homem pula. Mas não teve ainda uma circuncisão de coração. A Bíblia chama isso de circuncisão no coração. Ele só teve ali uma mudança externa, aparente. E eu estou dizendo para vocês, jovens, ser um discípulo de Cristo é muito mais do que isso. É passar por essa verdadeira conversão. É nascer de novo. Só que vocês não fiquem tristes se isso não está acontecendo na sua vida ainda. Sabe por quê?
Porque o que a gente leu aqui agora, ó, é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Isso é uma obra de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que entra e dilacera tudo que estava errado. Ele põe por terra tudo que estava errado. E torna a edificar algo novo nas nossas vidas. Não fiquem entristecidos se de repente vocês... às vezes você tem que vir no culto forçado. Eu não quero vir no culto, mas meu pai está me forçando a barra. Vem por obediência. Vem por obediência. Mas fique sabendo que isso não é um novo nascimento. Porque o novo nascimento vai gerar em você o querer conhecer a Deus. Enquanto o pecado te afasta de Deus, o novo nascimento vai te reaproximar dele, cada vez mais. Eu costumo brincar que essas coisas é igual você falar para uma árvore dar um fruto. Você manda a árvore dar um fruto? Bananeira, dá banana. A bananeira faz aquela força. Macieira, dá maçã. Você não vê, eu nunca vi. Alguém viu aqui? Árvore fazendo força? Se a árvore fizer uma força dessa, vai sair tudo, menos fruta. É espontâneo, gente. É voluntário. Quando Deus me tocou, sabe o que foi gerado dentro de mim? Fome. Sede de conhecer esse Deus mais do que tudo nessa vida. Tudo. Até a palavra, que eu li esse negócio aí, eu falava, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Mas no dia que Deus me tocou, eu não tinha nem Bíblia. Eu fiquei relutando para comprar uma Bíblia, sabia disso? Eu tinha R$10 no bolso, R$15. Aí um dia eu estava passando ali pela Uruguaiana. Aí eu passei por aquelas lojas ali que vende material gospel. Eu falei, gente, eu preciso comprar uma Bíblia. Você acha que isso é pensamento meu? É ideia minha? Eu, como homem natural, carnal, querer comprar uma Bíblia? Não. Já era um homem espiritual querendo sair. E eu ali relutando. Pô, mas eu só estou com R$15 no bolso, eu não posso comprar, eu vou ficar sem dinheiro e tal. Aí quando eu cheguei, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar. Qual é a Bíblia mais barata? Se não for menos do que isso, se for mais do que isso, eu não vou comprar. Aí a mulher falou que a Bíblia mais barata era de R$10. Não teve jeito. Tive que comprar. Pequenininha, letrinha desse tamanhinho, mas eu comprei. Aquilo mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque a partir daquele momento, a palavra de Deus já estava entrando no meu coração. Aí, eu quero aproveitar esse momento e partir para o segundo aspecto. Lê aqui comigo o versículo 14. Olha o que está dizendo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Preservando. O que está dizendo aí? Em alguns textos está retendo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, para que vocês se tornem irrepreensíveis, para que vocês realmente sejam considerados filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração completamente incrédula, no meio de uma geração que está se levantando aí todos os dias, que está completamente alheia da vida de Deus, o que você tem que fazer? Preserve. Guarde a palavra da vida no seu coração. Então, um discípulo de Cristo, ele, além de tudo, ele tem que reconhecer a palavra de Deus como verdadeira regra de fé para a sua vida. Meu filho e minha filha, eu vou chamar vocês de filhos e filhas, porque tem muitos aqui que têm idade de ser meus filhos. Se isso não está sendo gerado no seu coração,
esse desejo de começar a folhear a Bíblia, de ler, de conhecer, e daquilo entrar no seu coração, eu vou fazer uma oração no final do culto para que você tenha um novo nascimento. Está faltando nascer de novo na sua vida. Está faltando nascer de novo na sua vida. E sabe que isso, eu não gosto de ler, sabe por quê, Cláudio? Porque eu sou jovem, porque eu sou novo, porque eu estou deixando isso tudo um pouquinho mais para frente, sabe? Porque quando eu for mais velho, aí eu vou começar a me preocupar com essas coisas. Não, não é por aí. Vocês têm sido discipulados, vocês têm sido ministrados a cada domingo, a cada culto, a cada escola dominical. A coisa não funciona dessa forma. Sabe o que o profeta Joel diz no livro dele? Que o Espírito do Senhor, ele desceria sobre toda a carne. Sobre os anciãos e sobre as anciãs, sobre os servos, sobre as servas, sobre os filhos, sobre as filhas e sobre os jovens. Então, se você já está numa idade de consciência do que você está fazendo é errado, quando você abre o teu computador, menino, e você sente vontade de abrir aqueles sites, vocês sabem do que eu estou falando? E você abre, faz o que tem que fazer, e depois sente uma culpa tremenda, você já tem consciência do que você está fazendo. Você já tem consciência do que você está fazendo. Então você fique sabendo, se você tem recebido a palavra da vida no seu coração, faz o que o apóstolo Paulo está dizendo, retenha essa palavra e viva essa palavra, obedeça essa palavra, porque um discípulo de Cristo retém a palavra de Deus e obedece ela, independente das circunstâncias. Eu vou fazer aqui um exercício com vocês. Eu separei aqui alguns textos. A gente vai ler textos breves. Eu vou pedir para vocês abrirem. E eu quero perguntar para vocês se vocês têm vivido isso. Não propositalmente, eu escolhi textos realmente que Jesus está falando. Todos os textos é o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que nós cantamos aqui a cada culto, dizendo que Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Senhor. Se Ele é realmente o seu Senhor, o seu Mestre, se você realmente tem vivido isso e não tem declarado isso só de boca, eu vou perguntar para você e você retém essa resposta contigo. Se você tem vivido isso, ou se você tem pelo menos procurado viver. Abre aí rapidinho em João capítulo 15. Mantém o texto marcado, que a gente vai voltar para lá. João capítulo 15. Olha só, João capítulo 15, versículo 12 ao 14. Olha que texto maravilhoso e forte. 15, Evangelho de João 15, versículo 12 ao 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de quê? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fazeis o que eu mando. Gente, tem gente que está dizendo que é amigo de Deus aí no mundo, mas não faz o que Jesus manda. Uma vez eu fui falar isso para um rapaz, ele só faltou me bater. Um lugar que eu trabalhava. Eu sou amigo de Jesus. Só que na palavra de Deus fala que aquele que é amigo de Jesus faz o que ele manda. Rapaz, acho que o capeta usou o homem ali na hora, ele quis avançar em mim. Quis avançar.
Mas a verdade é essa. Não está escrito isso daqui? Aí eu vou perguntar para você, o que ele fala no versículo 12? Amei uns aos outros assim como vos amei. Você tem procurado amar as outras pessoas assim como Deus amou a você? Deus, ele deu a própria vida por você. Foi assim que ele demonstrou o amor dele. Jesus. Não é que você vai dar a sua própria vida. O sacrifício já foi feito. Mas você tem vezes que você coloca o querer dos outros na frente do seu querer. A vontade do seu próximo na frente da tua vontade, do seu amiguinho de escola. A vontade do seu pai, da sua mãe, na frente do seu querer e da sua vontade. É por aí. Se você tem praticado isso, se você tem pelo menos procurado exercitar isso na sua vida, além de você ser considerado amigo de Jesus, você também é um discípulo dele. Agora, pula comigo aqui um pouquinho lá para trás, João 13, versículo 13. Um pouquinho atrás. A gente vai ler do 13 ao 15. Foi depois que Jesus lavou os pés dos discípulos dele. Olha só o que Jesus fala. Vós me chamais de quê? Mestre e o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vou repetir. Ora, se eu realmente sou o seu Senhor, você chama Jesus de Senhor? Você chama ele de Mestre? Então, olha só. Então, laveis os pés também dos outros. Deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ainda detalhe. Jesus não é aquele camarada que fala e não pratica o que faz. Ele, além de pregar, antes dele pregar, ele fazia o que tinha que ser feito. Ele dava o exemplo. Ele mostrava para os discípulos deles o que verdadeiramente tinha que ser feito. Era diferente dos fariseus, que falavam, mas nunca cumpriam o que deveriam cumprir. Aí eu pergunto para vocês, vocês demonstram essa humildade de servo que Jesus demonstrou? Presta atenção, o texto aqui não está dizendo para você lavar os pés literalmente do seu irmão. Você não precisa fazer isso literalmente. Servir ao irmão é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, com a minha família. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa num dia de sábado à noite. Mas eu resolvi estar aqui, servindo vocês. Servindo a Deus, através de vocês. E só tem essa maneira da gente servir a Deus. É a gente servindo um ao outro. É lavando os pés uns aos outros. Porque senão a gente vai chamar o Senhor de mestre, de Senhor, e vai ficar por isso mesmo. As coisas mais simples. No culto de quarta-feira eu até dei um exemplo. Você, quando está lá no metrô, entra um senhor, entra uma senhora, você bate aquele sono profundo, ou você se levanta para o senhor ou a senhora sentar no seu assento? Você, quando está indo para a escola, você vê uma senhora cheia de bolsa, carregada de bolsa, você vê que é uma senhora debilitada, está ali carregando aquela bolsa, você deixa de fazer um pouco o que você tinha que fazer para servir aquela senhora, carregar as bolsas dela? O teu pai fala, olha só, meu filho, tem uma porção de louça suja para você lavar na pia. Fala a Deus. Você deixa aquela louça suja para sua mãe, para sua avó, para o seu pai lavar? Ou fica fazendo igual a Vitória, queimando a mão ali para lavar um pirex cheio de gordura?
que você faz? O teu pai chega para você e fala: meu filho, não chega tarde. Ou não vai para aquele lugar. Aí você vai. Você está lavando os pés do seu pai? Você está lavando os pés daquelas pessoas que estão à sua volta? Na escola, a professora fala para você prestar atenção no que está sendo dito na aula, mas você senta lá no fundo, né, João Pedro? E começa a fazer uma porção de coisa. Esse aí eu posso falar que é meu filho. A turma da algazarra. Fica sabendo que o professor também é a autoridade de Deus instituída na tua vida. Naquele momento, ele está ali como se fosse um pai seu, uma mãe sua. E merece o mesmo zelo, merece o mesmo respeito que você deveria dar aos seus pais. Coisas pequenas, gente. A gente não está falando de nada demais aqui. Coisas pequenas. Você pratica isso? Procura praticar isso na sua vida? Se você pratica, amém. Você está seguindo os passos de Jesus. Você está deixando de ser um crente vacilão para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Agora abre aqui com outra palavra aqui. Marcos 16, 15. Isso daí muita gente conhece de cor. Marcos 16, 15, e disse, Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Existe um outro texto, que está em Lucas 9, 26, que Jesus ele fala o seguinte, aquele que tem vergonha de mim, eu também demonstrarei vergonha dele na presença do Pai que está nos céus. Vou repetir. Aquele que diz ser meu discípulo e tem vergonha de mim, Jesus falando, eu também terei vergonha dele diante do Pai que estás nos céus. Quando Jesus está falando aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele não está falando para você ser um missionário, não. Você tem falado de Jesus na sua escola? Você tem dado esse testemunho? Até muito mais do que falar de Jesus. Testemunhar através da sua própria vida. Que eu acho que as atitudes hoje falam muito mais do que qualquer palavra. Você tem falado de Jesus? Você tem declarado a sua fé em público? Ou você às vezes se sente envergonhado, avexado? Poxa, se eu falar que eu sou crente, meu amiguinho vai me sacanear, desculpa o termo, vai me engambelar um ano todo. Você professa a sua fé em Cristo? Você fala, meus pais são crentes. E você? O que você é? Filho de crente? Filho de peixinho, de peixe, peixinho é. Nem sempre. Nesse caso, não. Porque a salvação dos seus pais é uma coisa, e a sua salvação é outra. É particular. Então são coisas que eu estou mostrando aqui a vocês, básicas. Básicas. Cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é e faz parte do discipulado de Cristo. Agora, para terminar, eu quero que vocês abram, vamos voltar lá em Filipenses e terminar aqui a pregação com a última característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Versículo 17. Olha o que Paulo fala. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A pessoa que está escrevendo isso, ele está dizendo aqui que ele se alegra. Paulo,
ele escreveu a epístola, a carta aos Filipenses, quando ele estava preso em Roma. O homem estava sob cárcere. Ele vivia dentro de uma casa, mas ele vivia em vigilância constante. Ele não podia sair, ele podia até receber pessoas, mas ele não podia ver a luz do sol. Esse homem que estava preso, ele disse que estava alegre. E muito mais, ele fala para que cada um de nós nos alegremos também. O que faz eu pensar o seguinte: um verdadeiro discípulo de Cristo é um discípulo, é um homem, é uma mulher, é um jovem que se alegra em Deus, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima de tudo que você de repente de ruim esteja vivendo na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal. A alegria do Senhor é a tua força. Você tem vivido essa alegria incondicional, produzida, genuína e produzida pelo Espírito Santo na tua vida? Você tem praticado a palavra de Deus e vivido ela todos os dias, procurado pelo menos praticar, nem que seja um pouquinho? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua conversão em Cristo? Ou depois dessa palavra que a gente deu aqui, depois de tudo que foi falado, você ainda percebe que tem sido um crente mais do que vacilão? Se você tem esses questionamentos, eu vou pedir para você se levantar com humildade e chegar até aqui à frente, que eu quero orar por você. Gente, ninguém aqui vai ser constrangido, pelo amor de Deus. Todos nós somos humanos. O que eu falei? Novo nascimento não depende de você. É algo produzido pelo Espírito Santo na tua vida. Tudo que foi falado aqui é gerado por Deus. Nada é fruto do meu querer e do teu querer. Eu posso orar por vocês aqui. Eu quero crer que realmente vocês estão com o coração arrependido e estão querendo mudar. Mas se vocês, ao sair daquela porta, permanecerem as mesmas pessoas, essa oração não vai valer de nada na tua vida. A palavra caiu, sabe aonde? Em terra infértil. A semente que está sendo lançada não caiu numa terra boa. Mas se ela realmente caiu em terra boa, eu quero crer realmente que cada um de vocês que vieram aqui na frente, nessa atitude de humildade, vai dar fruto disso aí fora. E eu vou saber disso através dos seus pais. Amém? Então feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar pela vida dessas crianças, ó Deus, que estão aqui, desses teus jovens. Senhor, tu sabes, ó Pai, a preocupação que eu tenho e a forma que eu tenho orado para o Senhor, meu Pai, a respeito dessa juventude que se levanta. Porque eu creio realmente, meu Deus, que essa geração, a minha geração, já está completamente corrompida, perdida. Mas eu creio que tu tens levantado, Senhor, uma nova geração, como já foi dito aqui, de jovens, adolescentes, realmente, meu Pai, dispostos de fazer a tua vontade. Eu, pelos olhos da fé, eu posso ver, meu Deus, aqui pastores, eu posso ver missionários, eu posso ver, Senhor, levitas da tua casa, ministros do Senhor. Mesmo que essas pessoas ainda não reconheçam isso, meu Deus, eu creio que pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas elas possam alcançar todos os propósitos que o Senhor tem na vida delas. Pai, aquela pessoa que verdadeiramente ainda não nasceu de novo, que ainda não passou por essa alegria do novo nascimento, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a alegria da salvação, meu Pai, produz isso nelas, ó Deus. Tu és o responsável pelo querer e pelo efetuar nas nossas vidas. Se há pessoas aqui que têm dificuldade, meu Deus, em cumprir a tua palavra, em guardar a sua palavra, meu Pai, entra com poder e graça sobre a vida dessas pessoas. Meu Deus, se há pessoas aqui que mesmo, Senhor, indo à igreja, ouvindo a tua palavra, elas passam por vales e
mesmo assim elas estão tristes, desgastadas, meu Pai. Renova, Senhor, a alegria delas, ó Deus, no nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que, meu Pai, que o reino de Deus, meu Pai, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo, Senhor. E se isso não tem sido colocado em prática nas nossas vidas, Pai, tem algo errado na vida dessas pessoas. Meu Deus, produz isso tudo, meu Pai. E que verdadeiramente, meu Deus, haja arrependimento aqui essa noite. Mudança de mente, Senhor. Mudança de postura, mudança de hábito. Não porque, meu Deus, eu estou falando, mas é porque o Teu Espírito Santo está produzindo isso no coração de cada jovem que veio aqui nesse lugar. Pai, por tudo que foi feito, por tudo que foi dito, eu quero Te dar honra, graças e glórias, Senhor, porque só Tu é merecedor disso. Em nome de Jesus, e que a igreja diga amém e amém. Sidão, chega aí. Amém. Obrigado, Cláudio, pela palavra. Eu creio que o Espírito Santo falou nos nossos corações, está falando. Que a gente retenha essa palavra, conforme foi dito aqui, que a gente retenha isso, reflita. Né? A Bíblia fala que Deus ele só disciplina, só exorta aquele a quem Ele ama. E se nós fomos disciplinados nessa noite é porque Ele nos ama. Amém? Ele nos ama. E eu queria perguntar, para a gente encerrar, se há alguém aqui nessa noite... Cadê os... Ah, tá todo mundo aqui. Os adolescentes que estavam ali na... Já foram? A Natália, o pessoal que estava ali no... Amém. Eu queria perguntar se há alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca confessou publicamente que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Há alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, que nunca entregou a sua vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus é confessar aqui publicamente que está arrependido, que quer que o Senhor entre na sua vida. Há alguém? Não? Amém. Cláudio, a gente pode encerrar com aquela música Meu Querer? Para a gente fechar? Amém? Então, pessoal do louvor, vamos fechar com aquela música do Meu Querer, do Baruch, para a gente cantar agora. Agora vamos cantar ainda com mais consciência ainda, depois dessa palavra que a gente ouviu. Amém? Depois do louvor nós vamos encerrar o culto. Eu agradeço a presença dos nossos visitantes lá da Assembleia de Deus de Caxias. Depois eu queria ver com vocês quando que é o culto jovem lá, para a gente estar podendo fazer uma troca aí. E a todos que estão nos visitando também, alguns já foram embora, né? E também a quem nos deu a honra também de estar aí também, que veio nos prestigiar aí. A irmã Rosana está sempre aí no culto jovem nos prestigiando, né? E os irmãos aí, a irmã Marta, obrigado aí pessoal, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha
esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, meu mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Viver contigo é muito mais que uma religião, Senhor. Tu és a própria vida, Senhor. Esse é o meu querer, Jesus. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero. Ser tua voz, ser os teus pés, Jesus. É tudo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, meu mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, o mestre, amigo, amado Jesus. Você pode dizer isso? Esse é o meu querer. Gente, amanhã é domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, 10h30, culto. Estamos esperando vocês aqui.